Olá, seja muito bem-vindo aqui à nossa história Minha Vida de Concurseiro. Estou retratando aqui tudo o que aconteceu no universo de concurso comigo, como foi estudar, como foi passar em concursos públicos, né, até o momento, né, em concursos aqui na minha história. Gente, no quinto capítulo eu contei o quê? Eu contei a história de como eu tirei 100 na prova da VUNESP, agente fiscal do CREA São Paulo, e não consegui ficar dentro das vagas, né? Mas posso ter sido chamado? Pode. Só que como eu não sabia que chamava além das vagas, isso é uma coisa que eu nunca vou saber, né? Nunca vou saber se eu fui chamado ou não para ser agente fiscal do CREA. Fiquei em sexto, eram 2 vagas, né? Com um total de 120. Mas aqui vamos esquecer o quinto capítulo e vamos para o sexto capítulo, que é o concurso, então, que eu decidi o próximo passo. Lembrando que eu era jogador de futebol, estava largando o futebol, vim para o Sul no final de 2000 para 2001, né? Início de 2001, então eu retornei à minha faculdade de Ciências Contábeis e a partir disso voltei a estudar, mas não era assim meu objetivo, né? Porque estudar eu pagava a mensalidade, eu queria realmente a estabilidade, ganhar dinheiro, poder passar num concurso para poder constituir a minha família e casar. Esse era meu sonho era casar, né? Muita gente tem vários sonhos na vida. Meu sonho foi casar, estou 22 anos casado aí realizando esse sonho. Então, posso dizer que, cara, realizei, né? Realizei. Deus me abençoou com esse sentido, propósito de vida que eu tive. Então, voltando lá, né? Eu decidi, eu estava muito decepcionado porque eu não tinha passado no Correio, era 1 vaga, eu fiquei em segundo. CREA era 2 vagas, eu fiquei em sexto. Então, o que a gente tem de pensamento nesse sexto episódio da série? Eu teria que continuar estudando para concurso ou não, né? Eu até pensei em trabalhar em empresas, voltar a trabalhar apenas, né? Para conseguir estabilidade, para conseguir um emprego, para poder me sustentar. Só que fazendo a faculdade, tudo não era tão fácil, né? Eu só tinha jogado futebol até aquela época e acabei decidindo, cara, tanto tempo de estudo que eu já tinha, né? Porque eu já tinha começado a estudar praticamente em junho de 99 e nós estávamos já no início de 2001, já fazia mais de 1 ano e meio. E eu decidi, cara, eu vou continuar estudando. Eu vou continuar estudando. Fiquei de olho em concurso e aí que abriu o edital da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, cargo de agente, né? Agente administrativo, né? Então, o que aconteceu com o caso de agente administrativo? Todos os concursos que eu fiz até hoje, como você pode ver, TRF era 160 para era uma vaga. São Carlos, agente fiscal do CREA, eram 2 vagas. Correio era 1 vaga. Teve a nossa Caixa que eu não fiz, acho que eram mais vagas, mas eu não fiz. Não pude fazer a prova. Então esses eram os 4 concursos que eu tinha me inscrito, né? Meu quinto concurso, basicamente, então agora surgiu a Prefeitura de Porto Alegre com 90 vagas. Quando eu olhei assim, 90 vagas, eu disse, cara, esse é um concurso diferente. Eu sempre concorro para 2 vagas, né? Então, 90 vagas, eu disse, cara, agora vai ter que dar. Que nem o Ayrton Senna, agora vai ter que dar, né? De alguma forma vai ter que dar. E eu comecei a estudar, eu já estava estudando português e matemática, como eu digo para vocês. E como eu não trabalhava naquela época, qual que era o meu trabalho? Estudar. Eu ia para a faculdade, voltei a fazer faculdade em março, né? Peguei uma parte ainda das férias, eu acho que foi... A prova foi, acho que foi isso aí mesmo. Saiu basicamente quando eu comecei, o edital saiu um pouco antes ali, bem junto, né? Com o edital, eu comecei a estudar. Então foi março ali, por ali. Então, o que acontece? Ali eu estudava 8 horas por dia. Eu acordava, tomava café, 8 horas estudava até ao meio-dia. Almoçava, descansava até as 2. Das 2 até as 6 da tarde eu estudava de novo, né? E assim era a minha rotina de 8 horas de estudo diária, né? Com português e matemática. Não tinha site de questões, eu comprava livros, né, de questões, fazia muitas questões de matemática, pegava livros até de quinta, sexta série, fazia questões, fazia exercícios, refazia, anotava numa página separada, refazia de novo, fazia, português também, fazia, refazia, e assim eu fui fazendo a minha base muito forte em português e matemática, que era isso que me fazia ir muito bem nessas provas que eram português e matemática, né? Tinha uma que outra lei que nem a lei orgânica do município de Porto Alegre. Lembrando que eu fiz a inscrição, se não me engano, na Prefeitura de Porto Alegre, não precisava ir na Prefeitura fazer a inscrição, eu pude fazer pelos Correios. E eu acho que comprar a apostila também eu comprei pelos Correios. Se eu não me engano, tudo isso aí, nos Correios, fazia a inscrição lá, né? Escrevia o nome e tal. E saía com a apostila, né? A apostila Solução, se eu não me engano, foi a solução que eu comprei para estudar para a Prefeitura de Porto Alegre. Ou foi a solução ou a opção, uma das duas. E ali, a partir dali, com a lei orgânica, né? Por que eu comprei a apostila? Porque tinha a lei orgânica, não era só português e matemática, tinha a lei orgânica. Então, eu tinha que estudar essa parte do direito do município de Porto Alegre. E então, eu me dediquei bastante, né, nesses 3 meses aí pós-edital,
estudando para a prova. Dia da prova, cara, que bate aquela sensação. Eu fui para Porto Alegre, minha prova foi na PUC, lembro até hoje, daí eu cheguei lá. E aquela mesma sensação de você olhar para o lado e saber que, eu não falei para vocês, né? 90 vagas, mas o que adianta 90 vagas se tem muita gente concorrendo nessas 90 vagas? Então, os concursos eram 120 para 2 vagas, né? 160 para uma vaga, né? Então, e o outro era 60 para uma vaga. E esse era 33 mil para 90 vagas. Então, no final, me deu um meio que desespero também, né? Porque eu disse, cara, 33 mil para 90, basicamente se fosse 100, seria mais ou menos 300 pessoas, né? Por cada vaga. Então eu olhei assim e disse, cara, se eu olhar friamente eu tenho que ser melhor, que cada turma eram 40, eu tenho que ser melhor aqui que 8 turmas, né? Melhor que essa sala e que mais 7 salas eu tenho que ter a melhor nota que essas pessoas para ser agente administrativo da Prefeitura de Porto Alegre. Tudo bem. Mentalmente a gente tem que lidar com isso e eu dizia, não, mas eu estou bem preparado, eu consegui ficar entre os primeiros lá, né? Então é questão de que eu estou preparado para a prova e muita gente não está, a maioria não está. Então eu vou conseguir, vou entrar lá dentro e vou fazer o meu melhor. E eu fiz, cara. Daí saí da prova cansado, fiz uma boa prova, achei que fui bem. Mas aquela coisa, né? 33 mil inscritos, então tu nunca tem certeza de nada. Então saí de lá, no outro dia conferi o gabarito, fiz 88,5% da prova. Uma nota muito boa para a prefeitura, achei que foi uma nota maravilhosa. Só que eu não tinha a mínima certeza se eu ia ficar nesses 90 inscritos, né? Isso aí passou. Em julho, então, nas férias, a minha esposa, pela primeira vez, que era noiva, veio me visitar, veio conhecer onde eu morava no Rio Grande do Sul, a minha cidade natal, Passo Fundo. Então, veio passar aí 15 dias comigo. E eu tive a felicidade de o resultado sair durante esses 15 dias. Eu não tinha internet, tá? Não tinha internet. E daí eu fui na universidade, onde eu estava novamente, voltei a estudar ciências contábeis. Fui lá no setor de informática para abrir o resultado no computador. Eu, minha esposa. A minha mãe também estava junto, tá? Mas a minha esposa que ficou do lado ali me ajudando a contar. Porque era o resultado numa folha em ordem alfabética com todas as notas do concurso. Naquela época nós não sabíamos, não tinha a mãe, os paranauê, de colocar em ordem, de Excel, fazer tudo aquilo lá para dar o resultado, para todo mundo se comunicar. Não tinha nem comunicação, nem sabia quem estava fazendo essa prova, né? Não tinha grupo, não existia WhatsApp, não existia nada, né? Praticamente era na época das cavernas ainda, né? De concursos, praticamente. Nós tínhamos só a internet, então no ano 2001. E aí o que acontece? Eu tenho que contar todas as 33 mil notas, olhar quantas notas tem acima de 88,5. No final da última página, eu tinha contado 11 notas apenas, gente. Aí eu olho para minha esposa e, cara, que sensação maravilhosa, porque ali eu entendi, ali foi realmente a primeira sensação de eu consegui ficar dentro dos 90 primeiros candidatos das vagas. Ali eu e minha esposa nos abraçamos, né? E a partir dali, como eu já tinha certeza de que eu estava aprovado e dentro das vagas, a gente já marcou o casamento para o início de janeiro. Esse era o nosso sonho, né? Casar e ela vir morar juntamente comigo agora em Porto Alegre. Então já tinha a cidade que eu ia morar, já tinha a esposa que eu ia casar, tudo certo, estabilidade, concurso em Porto Alegre. E esse foi o episódio que eu trago da série aqui, nesse 6º episódio, um dos episódios mais marcantes da minha vida, tá? Porque foi aquele peso saindo das costas de realmente eu fui capaz, eu consegui ficar aí dentro das vagas, né, e ser aprovado no concurso público. E como eu disse, para mim, ser aprovado era estar dentro das vagas. Então, pela primeira vez eu tinha certeza que o concurso iria mudar minha vida e queria me chamar. E como eu estava entre os primeiros, eu tinha também essa certeza, depois saiu o resultado, tá? Eu passei uma pessoa só, eu fiquei em 13º e não 12º. Então, 13º, eu tinha certeza que iriam me chamar logo, né? Então, essa é a minha certeza. Por isso que a gente marcou o casamento para o início do ano de 2002, em razão que era certo, cara. Mas julho até o final do ano iriam fazer a chamada inicial, né? Então, tava tranquilo e era só aguardar agora me chamar pra gente começar uma nova vida em Porto Alegre. O salário aí era na faixa, por exemplo, um bancário hoje ganha uns 2.700, 3 mil, né? É na faixa disso, uns 3 mil reais, vamos dizer assim, o salário de agente administrativo, né? Para Porto Alegre eu não sabia, para Porto Alegre é um salário baixo, tá? Para o interior dava para começar uma vida ali, minha esposa trabalhando, eu trabalhando, normal, mas para Porto Alegre, cara, não ia ser fácil. Mas depois isso aí é história para outro capítulo que a gente vai contar aqui, tá certo? Grande abraço e até o próximo vídeo.